Boa noite, meus amados irmãos. Continuando a nossa disciplina Ídolos do Coração, na nossa segunda parte da nossa aula, estamos dividindo para ficar melhor, para você estudar, para você acompanhar, para você baixar, né? Fica mais fácil, fica menos pesado, irmãos. Então, olha só, queridos. Seguindo essa ênfase, procuraremos compreender, resumidamente, o ensino bíblico sobre o coração humano, analisar algumas influências externas sobre ele e refletir sobre o que a Bíblia afirma ser o seu principal problema. Olha esse coração, entendendo o coração na perspectiva bíblica. Eu tenho um textozinho aqui para vocês que diz: santificai-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, meus amados irmãos, santifica, né? Separar do mundo pela verdadeira santificação de vida, né? É algo muito interessante para nós, é algo que a gente precisa compreender. Então, o que seria santificar? Significa separar do mundo pela verdadeira santificação de vida. Aí a gente começa a pensar, de modo que, aí entra as implicações no coração e na mente, em pensamentos, em palavras, em ações, a pessoa possa começar a viver mais e mais de acordo com a lei de Deus. Então, quando a gente diz assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, nós temos uma dificuldade como cristãos, mas como conselheiros, nós precisamos compreender, a orientar o nosso aconselhado na santificação. Como que a gente vai falar para alguém? Olha, meu irmão, você tem que se santificar. Nós cristãos somos chamados à santificação. Nós cristãos somos chamados a ser separados do mundo. Alguém vai perguntar, como é que é isso, meu irmão? Como é que é isso, pastor? Como é que é isso, minha irmã? Então, nós temos que ter essa compreensão. O que significa santificar na verdade? Significa separar-se do mundo pela verdadeira santificação. Não é com ritos, não são com rituais, não é com religiosidade a santificação, mas é uma santificação de vida. E aí ela implica, de modo que o nosso coração, nossa mente, nossos pensamentos, nossas palavras, nossas ações possam, de fato, começar a viver mais de acordo com a lei de Deus. Aí eu preciso da palavra. Eu tenho que me voltar novamente, emergindo na palavra de Deus, para compreender. Então, essa santificação, ela só pode ocorrer se essa pessoa nutrir, né, o desejo de ser governada pela verdade. Isto é, por meio da revelação. Que revelação é essa? A revelação redentora de Deus em Cristo Jesus. Como o mais elevado padrão, meus amados irmãos, de vida e doutrina. Esta verdade é encarnada em Cristo e nele somente. Por isso, que quando a gente olha para Romanos capítulo 8, fala que nós somos predestinados para sermos conformes à imagem do seu Filho. Então, essa restauração de identidade, essa redenção, esse novo homem sendo refeito em justiça e santidade, Efésios 4, 24, Colossenses 3, 16, sendo refeito em conhecimento, isso é muito importante para o nosso caminhar com o Senhor. Então, meus amados irmãos, santificar por santificar, olhando alguns ritos, não funciona. Está tudo aqui, está em palavras, está em comportamento, está em atitudes, está em pensamento, tudo sendo moldados pela palavra de Deus. Enfim, o que é o ídolo do coração? Podemos entender ídolo do coração como sendo tudo aquilo que o homem adora, por acreditar em encontrar nisso a satisfação para os seus desejos mais profundos. É tudo aquilo que o ser humano ama mais do que a Deus e que ocupa o lugar de Deus em sua vida, mesmo que apenas momentaneamente. Meus amados irmãos, quando a gente começa a pensar sobre isso, a gente nem imagina essa idolatria. Essa idolatria, meus amados irmãos, que acontece no nosso coração, ela ocorre como consequência do que nós chamamos de uma deturpação dos conceitos e crenças. Questões de pensamentos, é o que nós chamamos de questões cognitivas, questões de desejos, questões afetivas, questões de vontade, que é o que nós chamamos de questões volitivas. Ou seja, isso aqui ocorre quando uma das principais áreas do coração é afetada. É aquilo que Natan colocou logo
na primeira parte da aula, quando a gente estava tratando exatamente sobre conhecer esse homem interior. Eu preciso conhecer, e esse slide aqui é interessante, que mostra isso para vocês. Questão cognitiva, questão afetiva, questão volitiva. Onde é que está isso? No coração. O que são questões cognitivas? São os pensamentos, aquilo que eu penso. Tudo aquilo que eu penso está nas questões cognitivas. O que é uma questão afetiva? O que me deixa afetivo? São os meus desejos. O que é uma questão volitiva? São as questões de vontade. Quando eu sinto vontade de alguma coisa. Então, esse coração tridimensional é um coração que pensa, é um coração que deseja, é um coração que tem vontade. O escritor de Provérbios ensina que, como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem é ao homem, Provérbios 27, 19. O coração é usado dessa maneira como reflexo da identidade do ser humano. Isso traz algumas implicações para todos aqueles que almejam uma compreensão correta da antropologia bíblica. Olha que coisa interessante, meus amados irmãos. Pontos que são importantes no nosso estudo. Antropologia, salvação, e está dentro da questão da santificação, questão do pecado. Então, o pecado, a antropologia e a salvação. Dentro do aconselhamento bíblico, são aspectos inseparáveis para a compreensão de quem é o homem. O escritor aos Provérbios diz, como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem é ao homem. Então, meus amados irmãos, nós não podemos medir esse homem pela cultura, nós não podemos medir esse homem pelo seu intelecto, nós não podemos conhecer o homem pela ciência, mas nós só poderemos conhecer o homem a partir do seu coração. Né? Aonde está o seu tesouro, aí estará o seu coração. A boca fala aquilo que o coração está cheio. Enfim, a gente poderia usar aqui, como as escrituras usam, quase 900 vezes a palavra coração, tanto no Antigo quanto no Novo. E aí nós vamos compreender a dimensão do coração nas escrituras. Por que Deus usa tanto a palavra coração nas escrituras? Pense sobre isso, mais de 800 vezes. Em primeiro lugar, a Bíblia descreve o coração como um homem interior, Mateus 15, 8 e 1 Samuel 16, 7. Dessa forma, as motivações, emoções e argumentações humanas procedem do coração. Tiago deixa claro que ele é a sede de todos os desejos. Em outras palavras, meus irmãos, o que governa o comportamento e as atitudes de alguém é o seu próprio coração. Nós sabemos que o meio, de alguma forma, sim, corrompe, contribui, mas ele não é primordial nas minhas decisões, ele não é primordial nos meus desejos, nas minhas emoções. Sempre há a palavra que nós precisamos compreender para entender. E aí não é nem palavra, vamos transformar isso numa frase. Quais são as motivações que me levaram a fazer isso? Quais as motivações que me levaram a ficar irado? Quais as motivações que me levaram a ser grosso? Quais as motivações que me levaram a adulterar? Quais as motivações que me levaram a mentir? Ou seja, quais são as motivações do coração? Então, dessa forma, o conselheiro bíblico que deseja ser sábio precisa aprender a interagir com os aconselhados. Fazendo o quê, meus amados? Investigando os motivos do coração. Suas perguntas devem ser elaboradas a fim de ajudar o aconselhado a sondar, né? Ou seja, as intenções do seu próprio coração. Aí a gente tem Hebreus capítulo 4, que fala que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, né? Penetra profundamente dentro desse coração, revelando exatamente as suas intenções. Então, meus amados irmãos, essa é uma das disciplinas que eu fico mais maravilhado. Eu amo o aconselhamento bíblico, a teologia, de modo geral, mas quando chega em ídolos do coração, parece que toma assim de uma forma muito profunda. Né? São mais de 70 slides essa aula, são basicamente para 4 aulas. Então, assim, a gente não vai ver todos os 70 slides aqui, não tem nem perigo hoje, e nem quero fazer isso para não ficar uma aula cansativa, mas quero que você saia daqui já com uma compreensão profunda sobre esse tema. Em segundo lugar, a Bíblia se refere ao coração como um órgão ativo. Deixa eu ver se você lembra qual foi o primeiro. Né? O homem interior. Em primeiro lugar, a Bíblia descreve o coração como o homem interior. Não esqueçam disso. Né? Esse homem interior, esse homem que pensa, esse homem
que toma suas decisões, esse homem que, de alguma forma, tem suas vontades, e diz o seguinte, Mateus 15:8, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Olha esse homem interior. Visivelmente ele está presente ali, diante do Senhor, até levantando as mãos e chorando, mas o coração dele está bem distante, longe de Deus. Então, coração representado aqui como o homem interior. Quando a gente chega no segundo slide, diz, em segundo lugar, a Bíblia se refere ao coração como um órgão ativo. Eu acho muito legal isso. O salmista afirma o coração do homem perverso. Olha esse coração como ele é ativo no Salmo 140, verso 2. O que esse coração faz? Maquina iniquidades e vive forjando contendas. Um coração ativo. Em outro salmo, porém, Davi testifica, ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença, buscarei, pois, o Senhor, a tua presença. Salmo 27:8. O que eu quero ressaltar com esses dois textos completamente diferentes, mas que mostram um coração ativo? Primeiro, um deles é um coração que desonra a Deus. No Salmo 140, verso 2. Coração ativo, trabalhando, desonrando a Deus. No outro Salmo 27:8, é um coração que honra e glorifica a Deus, busca o Senhor. Então, olha como é que pode, o mesmo coração, e aí fica fácil da gente começar a compreender como que esse coração, ele busca a Deus, e em outros momentos esse coração nega a Deus. Então, o escritor de Provérbios ainda ensina que o coração do justo medita o que há de responder. Provérbios 15:28. Um coração ativo meditando, isso é o coração do justo, meditando naquilo que ele vai responder. Então, nesses outros textos bíblicos, a ênfase é que, diferente do que muitos, meus amados irmãos, cogitam, o coração humano não é um órgão passivo. O coração não há uma neutralidade. Lembrem daquele, um dos primeiros slides, aquela pistazinha sem nada, né? Achando que o coração, ele é algo zerado, do nada, né? Passivo, mas ele responde a cada situação. Se no primeiro slide agora, que a gente acabou de ver, em primeiro lugar, esse coração, esse homem interior, Mateus 15:8, onde as pessoas levantam a mão, estão perto de Cristo, mas o coração está bem distante. Aqui nós vemos dois momentos em salmos diferentes, um coração que foge a contendas e agora um coração que busca a presença do Senhor, que ama estar com Deus. Olhamos Provérbios 15:28, que diz que o coração do justo medita o que há de responder. Isso é o conselheiro, um homem sábio que pensa antes de falar. Né? Então, essa é muita beleza em uma coisa só. A ação do coração humano pode ser santa ou pecaminosa, dependendo daquilo que o controla no momento. Obras da carne, fruto do Espírito. Aí nós temos Gálatas 5, por exemplo, nos ajuda a compreender isso, né? Então, essa compreensão, meus amados irmãos, é altamente importante. Um coração que está cheio das obras da carne, um coração que está cheio do fruto do Espírito. Pois é possível, queridos, que quando sofremos injustiças ou somos inclusive, vitimados, né, nossa resposta seja pecaminosa e contrária à vontade de Deus. Por essa razão, não esqueça que o sábio, né, lá de Provérbio diz, né, antes de qualquer coisa, guarda-se o quê? O coração. Provérbios 4:23. É muito interessante dialogar sobre isso. Então, em primeiro lugar, nós temos um coração que representa o homem interior, aqui. Em segundo lugar, nós temos um órgão ativo, que é esse coração. E em terceiro lugar, eu quero dar para vocês algo magnífico nesse coração, que nós chamamos de casa do tesouro. Jesus ensina que o coração é a casa do tesouro. Ou seja, ele abriga tudo que é valioso para nós. Por isso, o que é um ídolo? Tudo aquilo que rouba nossas afeições, nossos pensamentos, nossas atitudes, aquilo que toma o lugar de Deus. Por isso que o coração é conhecido como o lugar valioso, né? É o que nós chamamos casa do tesouro. Lucas, capítulo 6, verso 45. A gente pode ver também Mateus, capítulo 6, mas Lucas, capítulo 6:45, nos dá essa dimensão desse coração. E aí eu quero, de alguma forma, compartilhar com vocês. Diz assim, o homem bom, do bom tesouro, da onde? Do coração, tira o bem,
E o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Coração, coração. Ainda que valiosas para nós, essas coisas podem ser boas ou ruins aos olhos de Deus. Por isso, o sábio de Provérbios declara que todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Ressaltando, eu posso interpretar coisas boas no meu coração, eu posso pensar sobre coisas boas no meu coração, mas quem testifica se são boas ou não é o Senhor. Porque aquilo pode ser um ídolo, aquilo pode estar me fazendo um mal gigantesco. Os sonhos, inclusive sonhos e desejos, né, de uma pessoa, seus valores mais íntimos, governarão suas decisões. Não só suas decisões, mas atitudes. O que a gente pode pensar sobre isso? Que esses valores se tornam alvos a serem perseguidos e por eles, né, as pessoas serão orientadas. Imagine que no seu coração tem uma bússola que governa a sua vida, que governa as suas decisões, as suas atitudes. Por isso que o escritor vai dizer que é a casa do tesouro, esse coração. É de lá que a gente tira coisas preciosas. Então, a gente comparou esse coração como um homem interior, a gente comparou esse coração como um coração ativo, não passivo. Ele age, ele faz. Comparamos esse coração como a casa do tesouro. E agora, quarto ponto diz que ele é o centro, né? A Bíblia também ensina que o coração humano é o centro de adoração. O profeta Ezequiel descreve os anciãos de Israel em um período de apostasia e afirma que eles levantaram seus ídolos dentro do seu coração. Fica um exercício aí, estudar Ezequiel capítulo 14, Jeremias 17, para compreender esse coração, né? O que é isso, queridos? O que a gente está falando sobre tudo isso, né? O homem adora em seu coração aquilo que lhe é mais precioso. O homem adora em seu coração aquilo que lhe é mais precioso. Nesse formato, nessa visão, o ser humano ele pode tanto cultuar a Deus em seu íntimo, como também praticar idolatria. Dá para compreender isso, queridos? Eu posso adorar a Deus, ou eu posso cometer idolatria. A idolatria aqui é quando a gente, de alguma forma, atribui significado divino a qualquer outra coisa ou pessoa que não seja Deus. Isso é idolatria. Vamos pensar numa coisa aqui, queridos. Você diz assim: se eu ganhasse mais, a minha vida mudaria. Se eu passasse nesse concurso, minha vida estaria garantida. Se eu perder essa mulher, eu morro. Se eu perder esse emprego, minha vida acaba. Então, isso é idolatria. É começar a entender, de alguma forma, como que eu pratico uma idolatria. Ela está submersa quando eu vou atribuir significado divino a qualquer outra coisa ou pessoa que não seja Deus. Quando a gente chega conversando com alguém que está no nosso gabinete de aconselhamento, tratando de uma separação, tratando de uma perda de um emprego, faça a pergunta, né? O que a pessoa quer dizer com o desânimo dela? Por que aquilo aflige tanto o coração dela porque ela perdeu o trabalho? Né? No fundo, as motivações. No fundo, nós vamos descobrir aquilo que motiva, aquilo que gera o que a gente chama de um significado divino, né? É atribuir significado divino a alguma coisa, está submerso no coração. Sempre que alguém ama algo, alguém mais do que a Deus, ele transforma o objeto do seu amor em um ídolo. Conhecedor desta verdade, Calvino esclareceu que a imaginação do homem é, por assim dizer, uma perpétua fábrica de ídolos. Quando alguém se recusa a se submeter a Deus, ele geralmente atribui significado divino a qualquer objeto, inclusive a si mesmo. Interessante, né, meus amados irmãos? A incredulidade está alicerçada no coração da pessoa, e não somente em seu intelecto.
Salmo 14, 1 e Salmo 53, 1. A devoção humana é fruto da resposta amorosa do seu coração ao seu Senhor. Salmo 57, 7 e Salmo 62, 8. Por essas razões, o coração humano sempre será um dos principais alvos a ser seduzido para que o ser humano se desvie de Deus. Salmo 14, 1 diz, ele não apenas diz, porém vive como se Deus não existisse. É muito interessante, meus amados irmãos, quando eu penso sobre isso e quando eu trato sobre isso à luz da palavra de Deus. Como bons conselheiros, nós vamos nas Escrituras e sempre eu gosto, é uma ação minha quando eu estou aconselhando, eu nunca leio a Bíblia no lugar do meu aconselhado. Eu sempre passo a Bíblia para ele, por isso que é muito importante que as salas de aconselhamento tenham mais de uma Bíblia, senão você providencia 2 Bíblias, não é? Às vezes o seu aconselhado vai chegar sem Bíblia, e você, além de orientá-lo, instruí-lo que ele deve levar a Bíblia, nós, como conselheiro, temos que ter essa Bíblia pronta para dar ao nosso conselheiro para que ele leia. Salmo 14, 1 diz, diz o insensato no seu coração não há Deus. Corrompem-se e praticam a abominação, já não há quem faça o bem. Então, esse homem não só apenas diz, porém vive como se Deus não existisse. A segunda parte desse versículo, do versículo 1, claramente mostra o caráter normal desse gênero, que a gente chama de gênero de tolo. Suas ações são corruptas e sua abominação ao Senhor não fazem o que é bom. Vamos dividir em 2 partes. Diz assim, diz o insensato no seu coração, não há Deus. Então, nessa primeira parte aqui, vai mostrar que esse homem, ele não só fala, mas ele vive como se não existisse Deus. Onde é que ele não vive? Diz assim, corrompem-se e praticam a abominação, já não há quem faça o bem. Então, é um tolo, são suas ações corruptas. Ele é a abominação ao Senhor. Essas pessoas não fazem o que é bom. Então, é exatamente isso que o texto, de modo geral, está tratando aqui no Salmo de número 14, 1. Então, quando a gente pensa sobre isso, talvez um exemplo claro disso seja Salomão, né? É muito interessante essa passagem que eu quero lembrá-los aqui, que a Bíblia vai dizer que as suas mulheres lhe perverteram o coração, lá em 1 Reis, capítulo 11. Né? Então, além de tudo isso, de se rebelar contra Deus, né, essas pessoas, elas têm um coração inconstante. E um coração inconstante é algo que Deus abomina, algo que Deus que é longe dele, né? E nós não podemos ter esse coração, meus amados irmãos. Nós temos que ter um coração que agrade ao Senhor. Salmo 78, 8 diz, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, cujo espírito não foi fiel a Deus. Então, a gente poderia pegar outros e outros textos bíblicos para compreendermos esse coração. Falei para os irmãos que são mais de 800 passagens nas Escrituras que tratam do coração. Jesus alertou que de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. Marcos 7, 21. Investigar e distinguir o que se passa no coração humano é tarefa essencial no processo de aconselhamento bíblico. E aí a gente entra na nossa terceira parte da aula de hoje. Deixa eu olhar aqui o rostinho de vocês, está tudo tranquilo? Tudo na paz? Tranquilo, pastor. Tranquilidade. É um tema desafiador, né, turma? Alguém quer comentar alguma coisa? Posso continuar? É um tema assim que faz nós refletirmos, né, sobre a nossa vida, sobre o nosso coração, né, aquilo que a gente tem feito e aquilo que a gente tem buscado, né, se nós não estamos colocando alguma coisa no lugar de Deus, né? Antes de Verdade. trabalharmos com algumas pessoas, né, a gente tem que fazer esse trabalho primeiramente em nós, né, pedir misericórdia ao Senhor, conhecimento bíblico para a gente estar trabalhando esse coração, né. Rapaz, coração é algo, Jeremias já vai dizer, né? Desesperadamente corrupto, né? Mais enganoso que qualquer coisa. É o coração. É o coração do homem. Voltando aí, compreendendo as influências externas
sobre o coração, na busca por encontrar um diagnóstico correto do problema que aflige o aconselhado, é possível que o conselheiro bíblico enfatize tanto a centralidade do coração que se esqueça de outros fatores que também moldam o comportamento humano. Falamos bastante sobre o coração, né? Falamos da responsabilidade interna, mas aqui eu também não quero deixar, de alguma forma, de nós observarmos o meio que essa pessoa está, ou as influências que essa pessoa tem. Por quê? Porque nós precisamos manter o equilíbrio. Então, o equilíbrio é um dos maiores desafios na vida dos cristãos. Nós sabemos que nós não estamos isentos, né? Nós oscilamos, e a gente precisa compreender exatamente como equilibrar essa questão entre a responsabilidade humana, daquilo que eu respondo por ela diretamente, e o meio que está ali, que de alguma forma me influencia. Porém, eu quero ressaltar algo bem interessante aqui. Para nós, conselheiros bíblicos, nós compreendemos e entendemos que o problema é do coração. Porém, eu não posso descartar que o meio me influencia, que de alguma forma ele chama a minha atenção. Porém, eu preciso esclarecer algo para vocês. O meio só busca no meu coração aquilo que eu desejo. O meio me atrai. Então, eu sou corrompido por natureza, né? E essa minha corrupção moral, de alguma forma, no meio que eu estou, atrai o meu coração. Ela só busca no meu coração as minhas motivações. Então, eu não posso falar que eu sou um alvo da cultura, um alvo do meio, eu sou um produto, né, cultural, não. Eu sou alguém que tenho minhas inclinações, sejam naturezas carnais ou fruto do espírito, mas aquilo que me atrai é aquilo que me motiva, aquilo que está no meu coração, aquilo que eu desejo. Eu não posso deixar de trazer essa compreensão a vocês. Focalizar a centralidade do coração não significa que os olhos e a análise do conselheiro bíblico estejam cegos para outros detalhes que podem ser fontes de problemas. Nesse sentido, uma premissa para ser lembrada sempre é que as pessoas são, ao mesmo tempo, interiormente dirigidas e socialmente moldadas. Eu mandei para vocês, não está aqui, mas eu mandei para vocês, Ídolos do Coração e Feira da Vaidade. Um PDF, vocês podem imprimir, né? Esse PDF é um livreto bem interessante, que o escritor lá vai trabalhar exatamente sobre esses pecados socialmente moldados. Por isso que ele fala Feira das Vaidades. Feira da Vaidade também será tocado num livro O Peregrino, em um dos capítulos. Para quem já leu, ler esse capítulo novamente traz algumas lembranças sobre isso. Mas o livro em si vai ajudar demais para que a gente possa compreender nesse pecado cultural, esse pecado socialmente moldado que nos atrai. Então, mais uma tarefazinha de casa, lê esse PDF que eu reenviei, qualquer coisa eu mando de novo para vocês, mas é importante. Conselheiro bíblico, ler muito, irmãos. Não é pouco, muito, tá? Quando a gente olha para tudo isso e tenta entender esse caráter interno da motivação, não esqueçam que ele vai encontrar, de alguma forma, uma expressão no contexto que a pessoa vive. Esse mesmo contexto, o ambiente, por sua vez, acaba influenciando, ou acaba por influenciar, né, a pessoa acerca daquilo que o seu coração deseja. Então, você imagina alguém que tem um desejo no seu coração de beber, de se divertir, e acaba estando num ambiente de festas, aquilo tudo, ele vai dizer que a culpa foi a festa, a culpa foi aquela festa de confraternização da empresa, se não tivesse tido aquela festa, ele não teria se envolvido com bebidas, não teria se envolvido com mulheres. O que acontece é que a gente precisa entender que há um contexto, né? Mas há um caráter interno de motivação. E esse contexto que a pessoa vive, todo esse contexto, todo esse ambiente, ele acaba, de alguma forma, a influenciar aquilo que está no coração, aquilo que a pessoa deseja. Então, dizer que a culpa foi da minha festa de final de ano, né? Se eu tivesse ficado em casa, não tinha acontecido. Sem dúvida, o melhor lugar que ele deveria ter ficado, se o seu coração tem suas inclinações pecaminosas para isso, é tratar o coração, mas poderia ser qualquer outro momento, outra festa, outro momento de lazer, seu coração se inclinaria
para aquele desejo. Então, culpar só a questão externa é um problema. Por isso que está em vermelho aqui o que nós chamamos que as pessoas são, ao mesmo tempo, interiormente dirigidas por seus corações e são socialmente moldadas. Uma coisa só puxa a outra. Homem interior, órgão ativo, casa do tesouro, foi o que nós vimos, né, lá atrás, onde nós compreendemos todo esse homem, tudo o que a gente tem aí para entender. Então, o que é esse homem interior? É lá de Mateus capítulo 15, verso 8. Lembram disso? Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração, onde é que ele está? Longe de mim. Nós temos aqui esse coração aqui, lembra do órgão ativo? Lá do Salmo 142, é muito interessante. Cujo coração maquina iniquidade e vive forjando contendas. Então, esse é um coração ativo. E o outro, em terceiro lugar, é a casa do tesouro. A casa do tesouro, ela é o que a gente chama o lugar mais valioso, né? Abriga tudo que é valioso para nós, lá de Lucas 6,45. O que é Lucas 6,45? O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o quê? O bem. E o mal, do mau tesouro, tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Isso é muito magnífico, isso é muito, como é que eu posso dizer, queridos? Confrontador. E a nossa terceira aula, que não vai ficar hoje, né? Que horas são? 8h40. Quem controla você? Aqui é algo que eu tenho que gastar mais tempo, algo que eu preciso me deleitar muito mais, e eu quero gastar esse tempo com vocês, não agora nessa aula, para a gente não perder esse time aqui, desse momento tão precioso. Pode falar, Nathan, desculpa, eu nem tinha visto aqui, porque eu estava na outra tela. O senhor falou sobre a questão externa, né? O senhor tocou no ponto da questão social, né? Certo. No meio. E aí, sobre a questão também pessoal, assim, por exemplo, a pessoa não dorme, a pessoa está com sobrepeso, o estresse, que ali, Ótimo. vamos dizer que está dentro do seu controle ali. Essas coisas também fomentam essa questão do coração. Aumenta. Claro que aí a gente precisa descobrir, por isso que dentro da questão do aconselhamento bíblico, há umas perguntas como é que a pessoa está dormindo, suas atividades físicas, sua alimentação. Tem toda uma preocupação com essa área. Porque, vamos lá, Nathan, se eu não durmo bem, a irritabilidade é algo que vai me alcançar, né? É algo que vai, de alguma forma, me estressar. Não só isso, mas o cansaço físico aí, o cansaço mental, vai atrapalhar o meu trabalho, vai atrapalhar a minha vida espiritual, vai atrapalhar várias áreas da minha vida. O problema é a gente tentar identificar se isso é problema físico, né, de que sentido? Problema hormonal, se é problema que eu não posso diagnosticar com um olhar, e nem passando se eu pegar a Bíblia e passar aqui as escrituras sobre ele, não é um scanner, né? Nós precisamos que essa pessoa vá ao médico, faça exames, né, voltados para essa necessidade, identifique qual é o seu problema, se são hormônios, se são falta de vitaminas, muitas vezes falta de atividade física, tudo isso acaba atrapalhando. Então, esses contextos externos influenciam sim, não liberam de nenhum modo esse coração, porque eu preciso entender o que faz essa pessoa, de alguma forma, não ser conduzida a uma vida normal. E aí a gente tem que direcionar o médico, mas essas aflições, essas perturbações físicas, sim, trazem danos, assim, gigantescos à vida, viu? Tranquilo, Natan? Ok, meu pastor, ok. Meus amados irmãos que estão aqui na sala, né? Alguma dúvida? Nós vamos ficar para outra aula. Quem controla você? Eita, aí o bicho pega, viu? Aí o bicho pega. Amanhã essa aula já estará disponível lá no nosso Telegram para a gente reassistir ela de novo. Mas, assim, eu não queria deixar essa aula pendente por não acumular. E também não queria deixar ela tão extensa, porque é uma aula tão importante para a gente rever, estudar e anotar algumas coisas. E eu peço que vocês revejam os versículos que foram colocados aí nos slides, né, para
eu vou mandar o PDF para vocês dessa aula, para que vocês possam estudar esses versículos e compreenderem. E aí a gente também coloca aí os livros que foram aqui falados, para que vocês possam adquiri-los, quem puder, claro, né? E estudar melhor esses temas. Amém, meus queridos? Amém. Amém, amém. O tempo passa muito rápido, né? Muito rápido. Vamos orar e agradecer nosso bom Deus por esse momento. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Pai, queremos render graças ao teu santo nome, queremos louvar ao Senhor com gratidão em nossos corações. Eu te peço que nos ajude a conduzir nossos corações para aquilo que ele foi criado, para te honrar e te glorificar. Nos ajuda, nos dá forças para compreendermos nosso papel. Nós não viemos descansar em nossas desculpas, em nossos pretextos, mas que viemos compreender o quanto o Senhor é bom e qual é o nosso papel para te servir melhor. Obrigado, Paizinho, por tudo. Obrigado por esses alunos maravilhosos. Obrigado pelos meus irmãos que estão assistindo essa aula gravada também. Que Deus abençoe e que nós possamos, a partir desse curso, ser ferramentas na vida da igreja, ajudar nossas igrejas a crescerem na graça e no conhecimento. Obrigado por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Até mais, meus queridos. Foi muito bom passar esse momento com vocês. Para mim é muito gratificante gastar esse tempo e crescer nesse conhecimento, porque sempre a gente cresce bastante aqui. Então, que Deus abençoe. E aí eu já coloco amanhã também a data da próxima aula, com mais antecedência, para os irmãos poderem se programar melhor. Um cheiro no coração. Até mais. Boa noite, turma. Fiquem com Deus.